Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Continuamos então nosso propósito de leitura bíblica diária. Hoje nós estaremos lendo 2 Samuel, capítulos 10, 11 e 12. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 10. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naase, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para consolar acerca de seu pai. Vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Hanum: pensas que por Davi ter haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para conhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Hanum, o servo de Davi, e lhes raspou a metade da barba, e lhes cortou a metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Sabedor disso, Davi enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros a tomar soldo de 20.000 homens de pé dos sírios e de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. E ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe e todo o exército dos valentes, e saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. E os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que haviam de melhor em Israel e formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Absai, o seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Assim disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás ao socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois pelejamos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que lhe bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram a peleja contra os sírios. Estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também estes fugiram de diante de Absai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. E vendo, pois, que os sírios se tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Relã, Relã era o nome da cidade. Sobaque era o chefe dos exércitos de Hadadezer, marchava diante deles. Informando Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão e foi até Relã. E os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens a cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe dos exércitos, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os sírios, e ainda socorreram os filhos de Amon. Capítulo 11 agora. Decorrido um ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe e os seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, e, tendo ela purificado de sua imundícia, voltou para casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo:
manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como estava Joabe, e como se achava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e me deitar com a minha mulher? Tão certo como vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos, o seu senhor, porém não desceu à sua casa. Veja, irmãos, como é que Deus ele não deixa, né, as coisas acontecer. Então, Davi mesmo fazendo toda aquela atrocidade, né, tentou encobrir o seu pecado, mas Urias, que saudade, que exemplo, né, irmãos? Que exemplo de saudade, entre os versículos 6 e o versículo 13, meu Deus. Prosseguindo aqui, versículo 14 do capítulo 11. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, ele mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Meu Deus. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias num lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar o muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele muro, um pedaço de mó corredora, de quem morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando a saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer, disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os seus servos e morreram alguns do rei. Também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido estava morto, ela o pranteou. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, e tomou-a sua mulher e deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Adultério seguido de assassinato, meu Deus. E olha que era um homem segundo o coração de Deus. É por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia ela não esconde, ela mostra tanto as benfeituras como também, né, as atrocidades que vamos fazer. Capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi, e chegando Natã a Davi disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha nem coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto dos seus filhos, comia no seu bocado e do seu copo bebia, dormia entre os seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem.
Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre a casa de Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Urias, o heteu, feristes a espada, e a tua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Olha só, irmãos, a consequência do pecado, hein? Meu Deus. Porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que isto deste motivo para que blasfemaram os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E feriu o Senhor a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. E então os anciãos da casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falamos, porém ele não quis dar ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio à sua casa e pediu pão, e puseram diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuastes e orastes, porém depois que ela morreu, tu levantastes e comestes pão. Respondeu-lhe ele: vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia: quem sabe Deus se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Uma verdade maravilhosa nesse texto aqui, ó. Eu irei a ela. Davi tinha certeza da sua salvação. Ela não tornará a mim. Ou seja, os mortos não têm participação na vida dos vivos. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, e Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou de Jedidias, por amor do Senhor. Quer dizer, Jedidias significa amado do Senhor, né? Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá e os filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade, e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. E reuniu Davi, pois, todo o povo, e marchou a Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do rei, e do peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar as serras, e as picaretas, e os machados de ferro, e os fornos de tijolos. Assim fez todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.